Nós já oramos, né? Já cantamos, e agora nós vamos passar para o estudo. Os irmãos que lembram dos estudos, né, que nós tivemos, do que nós já vimos, né, até domingo passado. Se lembrar da minha cola, né, gente? Não posso esquecer minha colinha aqui. O que nós já vimos até domingo passado, né, sobre a liderança da igreja. Se a gente olhar para tudo que nós já vimos, levanta a mão, quem pode falar assim que está apto a assumir? Levanta a mão. Se a gente for olhar para tudo que nós já vimos, tudo que a Bíblia nos mostra, ninguém de nós poderia, né, assumir uma liderança dessa, mas é pela graça de Deus, né, pela misericórdia de Deus que nos capacita, né, dentro da nossa capacidade, dentro da nossa limitação, né, dentro daquilo que a gente consegue, Ele nos capacita a desempenhar essas funções. E ninguém, então, se fosse olhar ao pé da letra no que diz a Bíblia, ninguém poderia, né? A palavra fala, quem há que possa habitar no teu santo templo, né? Quem há que possa? Ou seja, quem poderia? Ninguém poderia, se não fosse pela graça de Cristo, pela obra de Cristo, morrer na cruz no nosso lugar e nos perdoar. Então, Deus, Ele nos capacita, né? Vamos ler 2 textos para a gente ver aqui. Um é Mateus 25. Quem veio na quinta-feira, o pastor leu esse texto, né? Mateus 25, versículos 14 e 15. O irmão que achar pode ler, Mateus 25, 14 e 15. E outro irmão já pode abrir em 2 Coríntios 3, 4 a 6. Isso. Então, o texto fala que o Senhor, né, o dono daquelas propriedades ali, distribui alguns bens entre os servos, né? E segundo a própria capacidade, né? A capacidade que o Senhor mesmo nos dá, e Ele nos dá, então, algumas coisas a serem feitas, né, de acordo com essa capacidade que Deus nos dá, né? E o 2 Coríntios 3, 4 a 6. Isso. Então, aí está bem claro, né? Não por nós, não por nosso intermédio, não pela nossa capacidade, mas por aquilo que Deus mesmo faz e nos dá condições para que nós possamos fazer também. Até aí tranquilo, irmãos? Todo mundo concorda? Sim? Os meus irmãos que quiserem participar, tá? Pode ficar à vontade, viu, gente? Ajuda. Mas então, beleza. Então, nós vimos, então, tudo isso acerca do que a Bíblia nos mostra. Beleza. Nós, então, fazemos parte da igreja, né? Da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, sendo uma igreja organizada, ela tem um regimento, né? E qual que é esse regimento que a igreja presbiteriana tem? A Constituição da IPB, o Manual Presbiteriano. Os irmãos, quem tem um manual desse aqui? Alguns têm, né? É o manual da igreja, que rege todo o trabalho da igreja, né? Tudo acerca da IPB. É uma igreja organizada, né? Uma igreja formalizada e que tem esse guia, né? Esse manual para a gente trabalhar e seguir. Então, é bom conhecer, né? Como que a gente faz parte de uma igreja
que a gente às vezes não conhece a igreja que a gente faz parte, né? Quem trabalha, né, quem é dono do próprio negócio ou quem trabalha em alguma empresa, algum serviço, conhece o serviço que trabalha, né? O Francisco, por exemplo, ele mexe com computador, né, Francisco? Então você conhece, sabe mexer com computador, você conhece a área que você trabalha, você estuda, né? Você não chega lá e vê como que funciona, né? Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Você vai fazer um serviço, você sabe resolver, né? Então todo mundo que trabalha aqui conhece. Então a gente que faz parte da igreja, é importante a gente conhecer como que funciona a igreja que a gente participa, né? Para a gente poder estar por dentro, né, do assunto. Então tem o manual, né, que a gente vai ver hoje, o que o manual fala sobre presbíteros e diáconos. Tá certo até aí? Então, os irmãos que puderem, comprem. Esse aqui é o de 2023, esse aqui é do Vitão, que o meu é de 2019. Ele sai de 4 em 4 anos, não é, Vitão? Sai um, porque as reuniões do Supremo Conselho são de 4 em 4 anos. A cada 4 anos, então, sai um manual atualizado, né? Algumas coisas que mudam, né? Poucas coisas, mas algumas coisas são atualizadas. Então, esse aqui é de 2023. O Vitão escreveu o nome dele aqui, não vai dar para eu ficar com ele, para mim. Vou ter que comprar um 23, que o meu é 19. Então, eu falo para os irmãos para que comprem, leiam, né? E vejam isso, porque é importante também. Tá certo? Então, vamos começar então a ver um pouco sobre o manual presbiteriano. Eu separei aqui a maioria, né, dos artigos, né, do que fala sobre presbíteros e diáconos, tá bom? A gente vai lendo e algumas coisas a gente vai comentando aqui. Então, primeiro aqui, ó, artigo 13, parágrafo 2º, fala assim: para alguém exercer cargo eletivo na igreja, é indispensável o decurso de 6 meses após a sua recepção. Cargo eletivo. O que são esses cargos eletivos? Não. Não. Cargo eletivo são as sociedades, né? São esses trabalhos da igreja. Então, a pessoa chega, tem que ter 6 meses, né? Membros da igreja para poderem participar, serem eleitos ou assumirem cargos, né, oficiais na igreja. São cargos, né, sociedades internas, trabalhos, né, que a igreja faz. Para o presbiterato ou diaconato, o prazo é de 1 ano. Salvo casos excepcionais a juízo do conselho, quando se tratar de oficiais vindos de outra igreja presbiteriana. Então, para presbíteros e diáconos, tem que ter 1 ano de membro, né, da igreja, membro da igreja, 1 ano aqui para ser eleito presbítero e diácono, salvo, quando fala que salvo, quando se tratar de oficiais vindos de outra igreja presbiteriana, tipo, a pessoa vem de uma igreja presbiteriana lá de outro estado, sei lá, e vem para cá. Então, nesses casos, o conselho entendendo, a pessoa pode ser eleita ao cargo, né? Mas tem que ser membro de igreja presbiteriana, IPB. Não, tem algumas outras denominações de igreja presbiteriana, mas que não fazem parte da IPB tradicional. Então, apenas pessoas que vêm de uma igreja presbiteriana, da IPB, que pode ser eleito na igreja com menos de 1 ano de membro. Tranquilo até aí? Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Fernando. Isso. 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 O critério de fazer parte é estar arrolado no hall de membros. Hã? Tem. Tem. Todo. É. Na nossa igreja?
Tem o histórico, tem as atas. Tem as atas. Por exemplo, quer saber, por exemplo, você quer saber, você, por exemplo, quando é que eu sou membro aqui? Tem a ata lá, Fernando Luiz. Hã? Nas atas do conselho. Você pode pedir o pastor. Aí, ó, eu quero saber onde é que eu estou aqui, a ata, meu nome aqui. Aí vai estar lá, o seu nome, seus dados. Você tem um registro seu, membro da terceira igreja. Quando você vai transferido, aí você vai... Pode, você pode procurar saber. Pode perguntar, porque todos os membros têm... Eu até vou entrar nesse assunto um pouquinho mais para frente, e acho que vai ajudar um pouquinho essa pergunta sua. Isso, isso, fica registrado em ata. Um pouquinho mais para frente eu vou entrar nesse assunto, eu acho que vai ajudar um pouquinho. Vamos, segundo slide aí, Tiago. A igreja, então, ela exerce as suas funções, artigo 25. A igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência mediante oficiais que se classificam em ministros do evangelho ou presbíteros docentes, que são os pastores, né? Presbíteros regentes, que são os presbíteros, né? Que nós conhecemos, e os diáconos. Então, esse é o quadro que coordena, que dirige a igreja, né, na doutrina, governo e beneficência da igreja. Certo? Parágrafo 1º. Esses ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário. Ou seja, o Fernando, eleito diácono, ele é diácono até o fim da vida. Mas o exercício do diaconato dele tem um tempo, né, que é o tempo da eleição. É o que a gente fala, a pessoa é diácono em disponibilidade, ou presbítero em disponibilidade. Ou seja, tem o cargo, foi eleito, mas o exercício é temporário. Então, é diácono ou presbítero, mas o exercício vai durar naquele tempo que ele foi eleito. Tranquilo? Parágrafo 2º. Para o oficialato só poderão ser votados homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. E aí eu quero polemizar um pouquinho. Ali fala, serão votados homens. E aí, vocês lembram do domingo passado que eu pulei um versículo em Timóteo? Alguém percebeu? Alguém lembra? Coloca aí 1 Timóteo 3:11. Alguém lê. Isso. O que os irmãos entendem do versículo? É difícil esse versículo, né? Isso é uma polêmica que existe há anos. Mas quando a gente lê o versículo, leva a entender que as mulheres podem ser eleitas diaconisas, não é esse entendimento? Nós podemos ter 4 entendimentos nesse versículo. Primeiro, que as mulheres, que esse versículo se refere às mulheres dos diáconos, é um entendimento. As esposas, isso. Isso. O segundo entendimento, que esse versículo se refere a todas as mulheres. O terceiro entendimento, que esse versículo se refere a diaconisas, né, que haviam na igreja. E o quarto entendimento é que são mulheres piedosas que auxiliam no trabalho diaconal. O que a IPB entende? O que a nossa igreja entende? Que esse versículo se refere a mulheres piedosas que eram escolhidas pelo conselho para auxiliarem nesse trabalho de assistência dos diáconos, né, assistência. Eram mulheres piedosas que auxiliavam
o trabalho diaconal. É esse o entendimento que a IPB tem acerca desse versículo. Isso é uma polêmica. Desde 2005 tem documento entrando no Supremo Concílio para colocar diaconisas na igreja. Tem igreja, tem lideranças que desde 2005 manda documento para eleger diaconisas, e o Supremo Concílio vem tratando, toda reunião eles vêm barrando esse documento e falando para a gente tomar cuidado com essas interpretações. Então, você pode às vezes discordar, pode às vezes pensar, não, não é assim, mas, como eu falei no início, nós somos membros de uma igreja presbiteriana e que tem um regimento, e no regimento, a IPB entende que esse versículo não legitima a eleição de diaconisas, mas são mulheres que auxiliam no trabalho. Oi? Aí é a SAF, né? São uma sociedade auxiliadora feminina. Isso. Aí são mulheres que têm um dom mais voltado nessa área, né? Isso, nessa assistência, né? Então, são mulheres que têm mais essa... que a gente sabe que não é todas, né? Que às vezes... Isso. Isso. E precisa. Então... É. É. Uhum. Uhum. É. Isso. É, no IBEL formam muitas mulheres, né, que trabalham especificamente com crianças, né, ou outras áreas, mas são mulheres que se formam no IBEL, né? É, eu não sei, chama evangelista também as mulheres no IBEL? Chama, né? A Maria era, né? É verdade. Então, até aí, mas no seminário que são para pastores, são só homens que vão. Mas no IBEL que formam mulheres também para trabalhar em outras áreas. Teólogo, né? É. O estudo, né? Teu estudo é para todo mundo, né? Formada em teologia, né? Mas para exercer o pastorado mesmo é só homens. É, isso. Beleza, até aí? Então, falar homens maiores de 18 anos e civilmente capazes, né? Que aí, no caso, é o que nós comentamos também domingo passado, que são homens solteiros, né? A IPB não tem um direcionamento, não tem. O manual até comenta nos comentários que tem o manual, os artigos e tem os comentários embaixo, igual a Bíblia de estudo. Então, nos comentários não fala nada sobre é, homens solteiros, né? Então a igreja ela não barra, não trata, então
podem ser eleitos homens solteiros, que é o que nós conversamos domingo passado, né? O artigo 26 fala: os ministros e os presbíteros são oficiais de concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil e os diáconos da igreja a que pertencem, ou seja, os pastores e presbíteros. Eles participam do concílio da IPB, né, representam a igreja, vão em reuniões, e os diáconos, eles são da igreja, né, eles trabalham na igreja local. Certo até aí? Próximo aí fala: a admissão a qualquer ofício depende da vocação do Espírito Santo, reconhecida pela aprovação do povo de Deus, né, o que nós já conversamos, né, é Deus que escolhe, é Deus que vocaciona, e a igreja ela vai orar e vai ver isso, né, Deus vai direcionar isso na vida da igreja. E da ordenação e investidura solene conforme a liturgia, ou seja, a igreja vota, a pessoa passa no conselho, é marcado um culto, né, onde os irmãos vão ser ordenados, né, e vão, então, receber o cargo na investidura. Artigo 29. Nenhum oficial pode exercer simultaneamente 2 ofícios e nem pode ser constrangido a aceitar cargo ou ofício contra a sua vontade. Ou seja, eu não posso ser eleito ao mesmo tempo para presbítero e diácono. Ou você é eleito para um ou para outro, você não assume 2 cargos, né? O pastor, ele não pode fazer o trabalho de diácono ou do presbítero, né? Então, cada um vai ter um cargo só, não pode acumular e ninguém pode ser constrangido. Então, quando a gente às vezes conversa com o irmão, fala com alguém, nós não estamos constrangendo, nós estamos motivando, tá? É diferente. Tá? Não se sinta constrangido, se sinta motivado, tá bom? Viu, Ítalo? Viu? Caleb. Eu posso falar o nome de todo mundo aqui, mas vai gastar tempo. Tá? Então se sintam motivados para isso, tá certo? Aí pulamos então para o artigo 50. O artigo 50 fala: o presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Então, o presbítero vai ser eleito e vai junto com o pastor, então, governar e disciplinar e zelar pela igreja a que pertence. Até aí tranquilo, irmãos? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, não tem baixar. Na verdade, a igreja ela não tem essa hierarquia, né, de cargo, um maior que o outro. A igreja tem funções diferentes, né? O diácono é uma função, o presbítero é uma função, o pastor é outra função, né? Membros, né, sociedades, então não tem um cargo maior, tem as funções, né, as responsabilidades que tem num cargo. Então, o presbítero tem essa função de estar no governo da igreja, mas não significa que ele é maior do que outra pessoa, né? Mas como eu disse no outro artigo, o artigo fala lá que o ofício é perpétuo, mas o exercício é temporário. Eu já fui eleito diácono, já fui diácono aqui, meu tempo de presbítero acabou agora, esses dias. Então, eu tenho os dois ofícios, tanto diácono quanto presbítero. Mas o meu exercício terminou nos dois, né? Tanto para diácono, quando eu terminei e fui eleito presbítero, e quanto agora para presbítero. Então, eu estou para os dois, né? Então, se os irmãos entenderem que vão votar em mim para diácono, não, para presbítero, então, tranquilo, não tem essa hierarquia de cargo, entendeu? Eu tenho os dois ofícios, mas meu exercício já terminou nos dois. Então, eu estou à disposição. Deu para entender? Pode. Se a igreja vê que o irmão está lá, está exercendo o diaconato ainda, mas não, a igreja olha e fala, não, eu quero ele em presbítero. Ele pode ser votado, ou o contrário.
lá da Brasil, né? Acho que foi. Acho que foi. Então, mas, aí, por exemplo, tem o diácono que está ali trabalhando. Se a igreja quiser votar nele para presbítero, vota. Aí depois tem que arrumar outro diácono no lugar. Ou o contrário, a pessoa é presbítero, a igreja fala, não estou gostando desse presbítero, não. Vou votar nele para diácono. Vota para diácono. Abre outra vaga para presbítero. Certo? Tranquilo? Tranquilo? Hã? Entendeu? Então vamos seguir. Compete ao presbítero, agora começa um pouquinho das funções. Levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Ou seja, aconteceu alguma coisa com o irmão procura um presbítero. Fala, eu fiz isso, eu estou com dificuldade nisso, não estou conseguindo. O presbítero pode ir conversando com o irmão e tentando ajudar o irmão. Ah, não está dando certo, o irmão não está ouvindo, está sendo rebelde, ou então não está dando certo. Aí ele vai e leva para o conselho, fala, o irmão que veio, apresentou, tem isso, tal. Aí o conselho, então, ele toma parte. Mas o presbítero, em algumas situações, ele pode tentar solucionar a questão ali com o irmão, certo? Auxiliar o pastor no trabalho de visitas, né? Então, o pastor pode pedir, né? O pastor pode chamar os presbíteros para irem nas visitas, né? Instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude, né? Então a instrução espiritual e outras coisas também faz parte do presbítero. Orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflições, né? Então às vezes o pastor não consegue estar por dentro de tudo, então os presbíteros ajudam, né? Ô pastor, você viu que a pessoa está doente, ou passou por isso, né, está no luto. Então, os presbíteros têm essa função, esse auxílio de informar o pastor. Distribuir os elementos da Santa Ceia, né, como a gente vê todo primeiro domingo. Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. Então, quando vai ter um oficial que vai ser ordenado, por exemplo, pastores, na última eleição, na última reunião do presbitério, que a gente teve agora em janeiro, lá na 7ª igreja, o Jader foi ordenado pastor. Então, os pastores e presbíteros que estavam lá, todos participam, né? A gente sobe lá e participa dessa ordenação do ministro. E representar o conselho no presbitério, no sínodo e no Supremo Concílio. Então, o presbítero ele vai representando nas reuniões, né? Presbitério e vai subindo. Tranquilo? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Aí eu coloquei o artigo 83, que vai trazer um monte de coisa. Eu vou ler rapidinho, mas depois os irmãos, se quiserem pesquisar com mais tempo. Funções privativas do conselho. Exercer o governo espiritual e administrativo da igreja sob sua jurisdição, velando atentamente pela fé e comportamento dos crentes, de modo que não negligenciem os seus privilégios e deveres. Admitir, disciplinar, transferir e demitir membros. Impor penas e relevá-las, encaminhar a escolha e eleição de presbíteros e diáconos, ordená-los e instalá-los depois de verificar a regularidade do processo das eleições e a idoneidade dos escolhidos, encaminhar a escolha e eleição de pastores, receber o ministro designado pelo presbitério para o cargo de pastor, estabelecer e orientar a junta diaconal. Então, vejam só, aí tem só um pouco, né? O outro tem mais. Então, algumas coisas aí, né, que fazem parte do conselho. Aí o conselho, no caso, presbíteros, né, e pastor que tem essas funções aí. Supervisionar, orientar e superintender a obra de educação religiosa, né, o trabalho das sociedades auxiliadoras femininas, das uniões de mocidade e outras organizações da igreja, bem como a obra educativa em geral e quaisquer atividades espirituais. Exigir que os oficiais e funcionários sob sua direção cumpram fielmente suas obrigações, organizar e manter em boa ordem os arquivos, registros e estatísticas da igreja, organizar e manter em dia o rol de membros comungantes e de não comungantes, apresentar anualmente à igreja relatório das suas atividades, acompanhado das respectivas estatísticas,
resolver casos de dúvida sobre doutrina e prática para orientação da consciência cristã. Aí eu quero voltar na pergunta que o Fernando falou. Organizar e manter em dia o rol de membros comungantes e de não comungantes. Em março, a gente teve o aniversário da igreja e nós fizemos aqui aquela homenagem, né, para alguns irmãos, os irmãos há mais tempo, né, na igreja, experientes. E a gente falou do rol de membros, né, que nós estávamos organizando o rol de membros. Estava eu e o Vitão organizando esse rol de membros, porque o rol de membros acabou ficando um pouco, no decorrer dos anos, no tempo, acabou ficando meio desatualizado, né, um pouco bagunçado. E aí a gente está, então, organizando, né, se Deus quiser, até a eleição a gente termina. Então, a gente vai ter alguns erros no rol de membros. Mas a gente, até as eleições, a gente acredita que vai estar tudo organizado, né, que vai estar tudo em dia, esse rol de membros. Então, você vai saber quando é que você foi eleito, foi membro, quando é que você vai ter um registro seu lá, com seus dados, né? Os que não tiverem, a gente vai atualizar. Tiver faltando dados, a gente vai pegar. Então, a gente está organizando esse rol de membros aí, para ficar tudo organizado. Então, continuando, né? Suspender a execução de medidas votadas pelas sociedades domésticas da igreja que possam prejudicar os interesses espirituais, examinar os relatórios, livros de atas e das tesourarias das organizações domésticas, registrando neles as suas observações, aprovar ou não os estatutos das sociedades domésticas da igreja e dar posse às suas diretorias, estabelecer pontos de pregação e congregações, velar pela regularidade dos serviços religiosos, eleger representante ao presbitério, velar para que os pais não se descuidem de apresentar seus filhos ao batismo, observar e pôr em execução as ordens legais dos concílios superiores e designar mulheres piedosas, né? Lembram do que nós já falamos daqui a pouco, agora mesmo, né? Designar mulheres piedosas para cuidarem dos enfermos, dos presos, das viúvas e órfãos, dos pobres em geral, para alívio dos que sofrem. Então, todas essas funções são do conselho. Pouca coisa, né? Tranquilas nesse ponto aí? Tudo que nós lemos aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode. Pode. Tudo o que acontece na igreja, se o conselho vê que tem alguma irregularidade ou que tem alguma coisa que impeça de acontecer, o conselho, então, ele pode barrar. Né? Então, por exemplo, tanto para eleição, né? Por exemplo, a pessoa foi eleita, mas o conselho sabe que ele não pode. Às vezes a igreja não sabe, mas o conselho sabe, tem um motivo. Então, o conselho pode, então, barrar a eleição daquela pessoa. Uhum. Não, não precisa. Só se for alguma falta pública, né? Mas se for alguma coisa que é tratada internamente, então não é necessário justificar para toda a igreja, né? É tratado internamente. E não só em eleição, mas em trabalhos das sociedades, né, também. Então a sociedade fala, nós vamos fazer isso aqui. Aí igual falou no outro artigo ali, né? Se o conselho vê que esse trabalho ele vai ser prejudicial para a igreja, né, de alguma forma, então o conselho pode então barrar o projeto, o trabalho, alguma coisa assim. Mas isso é função do conselho. Certo? Entendeu? Mais alguma coisa? Não? Então vamos seguir. Voltando, aquele artigo era 83. Voltando então um pouco agora lá no 53. O diácono é o oficial eleito pela igreja
e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente. Aí nós vamos ver algumas coisas. Só comentando aqui o que eu lembrei. O primeiro artigo que fala sobre os presbíteros tem poucas. É tipo assim, o artigo, o primeiro artigo que fala sobre as funções do presbítero tem poucas coisas. Aí depois vem o artigo 83, que traz um monte de funções, que aí dá mais uma detalhada. Tá? Então, é meio que um resumo, e depois o outro artigo vem detalhando mais o primeiro artigo. Entenderam? Os irmãos compreenderam? Aqui é a mesma coisa. Então, o artigo 53 vai trazer umas funções, e depois o outro artigo vai detalhar mais essas funções. Então, sobre o diácono, arrecadação de ofertas para fins piedosos, cuidado dos pobres, doentes e inválidos, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Então, o diácono, ele tem que zelar pela ordem no templo, na igreja, no culto. Então, por exemplo, tem um menino correndo e fazendo bagunça no corredor da igreja. O diácono pode ir lá e mandar o menino voltar. Aí o pai, a mãe fala, não quero que dane com o meu filho. Se você não quer que dane com o seu filho, você tem que danar primeiro, então. Chega antes. Então, se o Fernando danar com o menino seu ali, não fica bravo, porque não, que ele está na função. Ou você chega primeiro, né, Tânia? Ou você dana primeiro com o seu menino. Hã? E adulto também, viu, ô Fernando? Se tiver adulto aí conversando isso, você pode mandar para dentro. Que foi, Soninha? Tá? É uma... Não é constranger, é motivar, né? Vamos motivar essa criança. Viu, Fernando? Você pode motivar a criança aí, né? Tranquilo aí? Agora, o artigo 5º, esse artigo 5º, ele vai detalhar mais o outro artigo dos diáconos, das funções. Ele vai detalhar mais. Esse artigo 5º, deixa eu explicar aqui. O manual, dentro do manual tem partes. Então, tem o manual aqui, que é a Constituição, tem o Código de Disciplina, né, que é nos casos de disciplina dos irmãos, tem o Estatuto da IPB, tem regimento interno, e a Junta Diaconal tem um regimento interno da Junta Diaconal. Esse artigo 5º é o artigo do regimento interno da Junta Diaconal, e que fala assim, compete à Junta Diaconal coletivamente e no que couber aos diáconos individualmente. É um monte de coisas. Como é que está nosso tempo aqui? 10 horas, dá tempo. Hoje, antigamente, os diáconos eram mais bravos, né? Quem lembra do respeito, às vezes era medo mesmo, né? Aham. Os diáconos são líderes na igreja. Vocês lembra do artigo que nós passamos? O artigo 25, se não estiver enganado. Fala que a igreja ela é governada pelo pastor, presbíteros e diáconos. Os diáconos são líderes na igreja. Então tem que respeitar, tem que ter um medo também, né, Tânia?
Se tiver difícil de controlar a sala, chama o diácono, porque vai motivar as crianças a ficarem quietas. Certo? Então, vou ler de novo corrido, aqui, que é mais umas 15 coisas. Então, compete à junta diaconal e aos diáconos tomar conhecimento da existência de necessitados, principalmente entre os membros da igreja, visitá-los, instruí-los, confortá-los espiritualmente, bem como auxiliá-los nas suas necessidades, dentro das possibilidades da igreja, examinando cautelosamente a fim de verificar a real existência das necessidades alegadas e dispor para esses fins dos recursos votados pelo Conselho e das ofertas especiais. Examinar os casos de pretensões a lugares gratuitos ou não em hospitais e orfanatos, recomendando ou não a assistência pretendida. Tomar conhecimento da existência de enfermos entre membros e aderentes da igreja, visitá-los, confortá-los em caso de necessidade, comunicar aos presbíteros e ao pastor a existência e as condições dos enfermos, manter em dia com meticuloso cuidado a lista e os endereços das pessoas que estão recebendo o auxílio da junta, recolher dízimos e ofertas, conferir e providenciar imediatamente o respectivo depósito bancário das quantias arrecadadas ou encaminhá-las diretamente à tesouraria. Eu até estava conversando mais cedo ali com o Daniel. Então, os dízimos e ofertas, os diáconos recolhem e passam, né, ou depositam ou passam para o tesoureiro, que no caso sou eu esse ano. Então, os diáconos, eles me passam o dinheiro dos dízimos e ofertas e eu faço a tesouraria da igreja. Dar todo o apoio coletivo e assegurar o apoio individual dos diáconos aos planos econômicos ou financeiros adotados pelo Conselho da Igreja, de modo que sejam propagados com entusiasmo e realizados com toda eficiência. Então, os diáconos têm essa função também de dar esse apoio, né, aos planos financeiros do Conselho. Verificar se estão em ordem as coisas referentes ao culto, como também os objetos da Santa Ceia e do batismo e o recolhimento das ofertas. Observar e manter a ordem conveniente nos pátios e arredores do templo, desde a rua até as dependências internas. Evitar de modo absoluto que haja reuniões em outras salas ou palestras entre membros da igreja ou simples assistentes dentro do templo ou nos pátios nos momentos de culto, né? Ou seja, é igual o Dentinho falou, os irmãos estão reunidos ali no bebedouro tomando água, o diácono vai lá e manda os irmãos voltar, né? Está em hora de culto, não é hora de ficar fazendo grupinho e conversando fora da igreja, né? Encaminhar anualmente ao Conselho as demandas da Junta Diaconal para que sejam aprovados os recursos possíveis e necessários ao seu atendimento. Cuidar para que a conferência de dízimos e ofertas seja feita com pelo menos 2 diáconos que firmarão a guia de remessa dos valores ao estabelecimento bancário indicado pelo Conselho ou diretamente à tesouraria. Atuar diretamente ou cooperar com a administração da igreja para que as instalações do templo estejam sempre limpas, organizadas e conservadas, providenciando para que as obras de manutenção sejam realizadas sem retardo, conforme os recursos disponibilizados pelo Conselho. Então, os diáconos têm também essa função de manutenção do templo, né? De estrutura e tudo mais, né? Então, diáconos viram que a torneira do banheiro está estragada, então tem que arrumar, fala para o conselho, precisa comprar uma torneira, pode, aí então faz parte da junta diaconal também. Zelar para que o inventário de bens da igreja esteja sempre atualizado, cumprir as deliberações do conselho dentro de suas atribuições na esfera da beneficência e propor ao conselho alterações neste regimento após ouvir o conselheiro. Então, todas essas funções são dos diáconos, da junta diaconal. Tranquilo até aí? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses pontos? Não? Beleza? Tá. Artigo 54. Então, voltando agora o artigo 5º que nós lemos aqui é do regimento interno da junta diaconal. Agora o artigo 54 já volta para a Constituição da IPB. O exercício do presbiterato e do diaconato limitar-se-á ao período de 5 anos que poderá ser renovado. Então,
o exercício ele é de 5 anos, né, como nós já falamos antes, que a pessoa tem o ofício, mas o exercício é temporário. O exercício é nesse prazo de 5 anos que a IPB estabeleceu. Depois desses 5 anos, a pessoa pode ser votada de novo, né? Então, tem irmãos que são eleitos de 5 em 5 anos, são eleitos, e após 25 anos, a pessoa recebe um diploma de diácono ou presbítero emérito. Ou seja, depois de 25 anos no exercício do diaconato, por exemplo, ele recebe lá o título de diácono emérito. Então, ele já não precisa mais passar por eleição, ele é diácono agora o resto da vida, ou presbítero também, né? É presbítero emérito, depois de 25 anos. Então, a pessoa pode ir sendo reeleita. Acabou 5 anos, outra assembleia, elege. Acabou 5 anos, outra assembleia, e assim vai seguindo. Certo? Artigo 55. O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida. Então, aí há mais alguns pontos que têm relação com o que nós já vimos nos estudos, né, para presbíteros e diáconos. Pontualidade, né, no horário. Quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Discreto no falar. Tranquilo aí? Alguém quer? Beleza? Então tá. Artigo 113. Eleito alguém que aceite o cargo e não havendo objeção do Conselho, designará este o lugar, dia e hora da ordenação e instalação que serão realizadas perante a igreja. Então, o que nós já, até o Tiago perguntou. Então, eleito alguém, vai ser eleito, e essa pessoa aceita o cargo, né? A gente está motivando os irmãos a aceitarem o cargo, sendo eleitos, né? Então, aceitando o cargo, não havendo objeção do conselho, ou seja, a pessoa vai ser eleita e vai depois da eleição, vai passar pelo conselho. O conselho vai conversar com o irmão, né? Vai fazer ali uma entrevista, né? Tipo assim. E aí, sendo aprovado então pelo conselho, você vai ser marcado então o dia, né, onde a pessoa vai ser ordenada, instalada para assumir o cargo, né, de presbítero ou de diácono. Certo? Beleza? Então tá. Artigo 114. Só poderá ser ordenado e instalado quem, depois de instruído, aceitar a doutrina, o governo e a disciplina da igreja presbiteriana do Brasil, devendo a igreja prometer tributar-lhe honra e obediência no Senhor, segundo a palavra de Deus e esta Constituição. Ou seja, a pessoa, quando ela é eleita, ela tem que aceitar o governo e a doutrina da igreja, né? Então, por exemplo, a pessoa não concorda com o dízimo, não é dizimista. A pessoa não concorda com o batismo dos filhos, de criança, né? Não batiza seus filhos. A pessoa não aceita algumas doutrinas da igreja, né? Não aceita os símbolos de fé, né, da igreja. Quais são os símbolos de fé da igreja? O Tiago tem que saber, eu falei isso com ele um tempo, né? Quais são os símbolos de fé da igreja? Isso. Então, a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior e o catecismo menor de Westminster. O que nós temos, o que tem sido cantado aqui, né, há alguns domingos com as crianças, são as perguntas do catecismo, né, catecismo de fé de Westminster. Então, são símbolos de fé da IPB. Confissão de fé, isso, confissão de fé de Westminster, catecismo maior e menor de Westminster. Então, são esses três os símbolos de fé da IPB.
Então, a questão do dízimo, igual eu faço a tesouraria, então eu sei, eu passo um relatório para o conselho, né, do, de como está a situação financeira da igreja, né, os dízimos e tudo mais. Mas o conselho então sabe, mas a igreja não sabe. Por exemplo, a Soninha não sabe quem são os irmãos dizimistas ou não, né, Soninha? Ou sabe? Às vezes sabe, né? Não sei. É, é, né? É, é, ah, é. Antes era mais fácil saber, né? Que vinha todo mundo aqui, né? Igual o Dentinho falou. Mas hoje não, hoje muita gente manda por Pix, né? Tem os Pix colados aí no banco, a maioria faz transferência. Então, mas o conselho então sabe quem que é os dizimistas, né? Ah, e não é uma coisa que a gente fica falando, né? Não é uma coisa que eu vou chegar e vou passar para algum irmão e falar, ó, olha lá, ó, tá vendo aquele irmão ali, ó? Não dizia, mas não, aquele lá, ó. Não é uma coisa que a gente faz, né? Então, tem que ser discreto. Então, tipo assim, se a pessoa foi barrada na eleição, uma possibilidade é dízimo. Então, os irmãos estejam em dia, viu? Hoje é o primeiro domingo do mês, então dá tempo de... Isso, isso, isso. Então, não, porque algumas coisas não são casos de disciplina, né? Não são casos de disciplina, mas impedem a pessoa de ocupar um cargo, como esse, como o dízimo. A pessoa não vai ser disciplinada porque ela não é dizimista. Isso. Mas ela não vai ser. Como é que você. Imagina quem tem uma empresa, por exemplo, e vai colocar um gerente na empresa lá. Aí a pessoa. Vou pegar o exemplo do Ítalo, que está ali disperso. Aí o Ítalo. Vou pegar o exemplo do Ítalo. O Ítalo tem uma empresa, ele tem o serviço. É isso que vocês estão falando? Menos mal, então. Mas, por exemplo, ele fala assim, não, eu vou colocar um gerente aqui na empresa. Tomo muito serviço, tá, vou colocar um gerente. Não adianta ele colocar um gerente que tem uma visão totalmente diferente da visão que ele tem. Vocês concordam? Ele tem uma visão da empresa dele, ele tem aqui que ele quer seguir. Ele não vai colocar um gerente que vai querer puxar para outro lado da empresa dele, né? A mesma coisa é a igreja. A IPB tem aqui o andamento, a IPB tem o caminho. Então, como é que você vai colocar, por exemplo, uma pessoa a ser presbítero na igreja que ela tem uma visão diferente, né? Vai ensinar coisas diferentes que né, vai acabar com a igreja, né? Então, por isso, então a pessoa tem que concordar. Isso é uma situação complicada, porque a pessoa seria quase isso. Seria um voto de confiança. E se a pessoa falar, não, mas agora eu vou ser dizimista. Você fica naquela. E aí, né? É difícil, é complicado, gente. Fala aí, Vitor, às vezes você me ajuda nessa.
É, domingo passado, vocês lembram que eu falei sobre essa lista que Paulo coloca em Timóteo, que tem em Tito? Você lembra que eu falei que todos esses princípios que estão ali, eles são primariamente o quê? Lembra que eu falei isso domingo passado? Hã? Esses princípios são primeiramente para crentes. Lembra que eu falei isso? Tudo que está aqui que Paulo fala em Timóteo, né, e é repetido em Tito, são princípios para crentes, para cristãos. Né? Não é porque eu não sou oficial que eu não preciso ser fiel à minha esposa, né? Não é porque eu não sou cristão que eu posso ficar bebendo, não é porque eu não sou presbítero ou diácono que eu posso viver de qualquer jeito. Não, são princípios cristãos. E como o Vitão falou, quando a pessoa ela faz a profissão de fé, ela concorda com tudo, as mesmas coisas que um presbítero e diácono tem que concordar, né? Inclusive dízimo. Então, a gente tem que lembrar antes disso, porque você fez ali a profissão de fé, você fez o voto, igual o Vitão falou, você concordou com tudo isso. Só que isso que nós estamos falando aqui, por mais que seja para todo mundo, é ainda mais exigido da liderança, né? Os irmãos estão compreendendo isso? Então, assim, são pontos, são coisas, são princípios que todo membro concorda, passa pela profissão de fé e concorda, né, e tem que seguir, são princípios bíblicos, cristãos, para todo crente, tá? Para todo mundo, mas principalmente para a liderança. Você fala igreja, todas as igrejas ou igreja presbiteriana? E o dízimo, além de ser bíblico, se a gente for pensar numa questão lógica, o dízimo ele tem que ter também. Se a gente for, estou falando assim, o dízimo é bíblico. Mas se a gente pensar de uma outra forma, uma forma lógica, por exemplo, o dízimo ele tem que existir. A igreja ela não produz. A igreja não é uma igreja que produz alguma coisa para vender, que produz, que gera lucros, né? A igreja ela sobrevive de dízimos e ofertas, né? Tem conta, tem despesas a serem pagas, tem salários a serem pagos, e o dízimo a gente quer chegar aqui e ter um lugar agradável para ficar limpo, organizado, um bebedor novo para beber uma água, né? Então, se a gente pensar numa questão lógica, o dízimo ele é necessário para manter o templo, né, a igreja. Tranquilo até aí? Quem mais quer falar sobre isso? É, eu brinquei com o conselho, falei agora que eu fui eleita tesoureiro para esse ano, eu vou passar o dízimo para 15%, viu, irmãos? Então, a partir desse ano, nós vamos dizimar em 15%. Não existe isso, né, gente? O dízimo, ele dízimo, assim, é décima parte, né, irmãos? Então, não tem alguém chegar cobrando aí 30%, né? Já tá fora. O que você quiser passar do dízimo é oferta, né? Vai do seu coração. Acabou?
É. Vocês. Hã? Aham. É. Se- Aham. Aham. É, vocês lembram no Evangelho, agora não lembro qual Evangelho que fala, mas que as pessoas estavam levando os dízimos aos pés dos apóstolos. Vocês lembram dessa história? E as pessoas estavam ali entregando e levando o dízimo e Jesus estava lá olhando, né? Olhava. E Jesus sabia, né, gente? Diferente da gente, que você vê a pessoa trazendo, mas Jesus ele sabia de tudo. E aí chega uma viúva pobre, vocês lembram da história? Chega uma viúva pobre e entrega lá duas moedas. E aí Jesus fala, olha, essa aí fez o melhor de todos, é com as duas moedas. Por quê? Porque ela fez de coração, ela fez de boa vontade, né, e seguiu ali o que Jesus ordenava. Então, não é quantidade, né? Não é quantidade, não é, mas é a fidelidade naquilo que você pode, naquilo que você tem condição, né, e seguir. Então, não tem que, eu consigo desse jeito, é o que eu posso, né? É claro que tem o dízimo tem a especificação, mas é tudo dentro da nossa possibilidade, né? Você pode isso, você faz. Certo? Entendeu? Deu para compreender? Ficou meio bagunçado? Tranquilo? Alguém mais quer participar? Já pode, já podemos passar para a votação? Hã? Já podemos passar para a votação? Alguma participação, alguma pergunta? Porque nós encerramos aqui a série. Alguém mais quer falar alguma coisa acerca de algum assunto? Ah, você fala no caso de um presbítero ou diácono? Depois que é eleito? Então, a Constituição, é, a Constituição traz os casos em que a pessoa ela deixa de exercer o mandato, que são nos casos quando a pessoa é disciplinada, então ela perde o cargo, ela perde o ofício, ela deixa de exercer. Nos casos em que ela é transferida de igreja, né, foi transferida para outra igreja, então não tem como a pessoa, na outra igreja, sendo membro da outra igreja, ser presbítero aqui, ou diácono aqui. O caso do Clésio, né? Clésio mudou para Coromandel. É, e, e no caso, a pessoa mudou de cidade, continuou membro aqui, não pediu transferência, mas está morando em outra cidade. Então a Constituição fala, se a pessoa mora em lugar que impossibilita ou que impede ela de exercer o mandato, então o conselho pode então tirar o cargo da pessoa, né? Porque não tem como. Hã? Se a pessoa ficar um tempo sem aparecer nas reuniões do conselho, por exemplo, ela também perde o cargo. Então, tem alguns casos, né, a Constituição traz os casos em que a pessoa deixa de exercer o ofício na igreja. Entendeu? Mais alguma coisa? Tranquilo? Todo mundo preparado para votar, então? Então, a gente encerra, então, essa série. Então, os irmãos, orem, tá? Lembrem disso, orem, né? Orem em casa, né? Peçam para que Deus abençoe nossa igreja, para que Deus motive os irmãos, né? Deus motiva melhor do que a gente, né? Peçam para que Deus dê essa disposição aos irmãos, né? Aos homens da nossa igreja, para estarem
dispostos, né, a trabalhar, né, a conduzir a igreja, para que Deus dê sabedoria a cada um dos homens, né, aos que forem eleitos, né, e a igreja ore, né, para que Deus direcione a cada irmão para votar, né, como a gente viu, né, a Bíblia traz e como a Constituição fala, a vocação de Deus, né, do Espírito Santo na vida dos irmãos. Então, que Deus abençoe a nossa igreja, abençoe a vida dos irmãos, que os irmãos sejam dispostos e orem, né, lembrem disso, orem, né, pela vida de cada um, orem pelas eleições, né, para que a nossa igreja possa estar sendo bem conduzida, né, pela liderança que vai ser colocada, tá? Lembrem, então, dia 7 de julho, né, para que a gente possa fazer a nossa eleição. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos colocar de pé, orar, encerrando. E vou pedir o Dentinho já orou, né? Vou pedir o Tiago, que ora, encerrando a nossa escola dominical. Encerrado, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um.